Por último, a pergunta 24. Tudo bem? Como Cristo executa o ofício de sacerdote? Resposta. Cristo executa o ofício de sacerdote por oferecer a si mesmo uma única vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina e para nos reconciliar com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Veja que resposta interessante a respeito do ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Cristo executa o ofício de sacerdote, Cristo executa o ofício de profeta, revelando Deus e a sua vontade. Cristo executa o ofício de sacerdote por oferecer a si mesmo uma única vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina e para nos reconciliar com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Uma coisa muito interessante e importante no sacrifício de Jesus Cristo, ou na pessoa de Jesus Cristo, é que ele é ao mesmo tempo a vítima ou o cordeiro que nos substitui e é também o sacerdote que intercede por nós diante de Deus e oficia por nós nos céus. Então, as referências são: Cristo executa o ofício de sacerdote por oferecer a si mesmo uma única vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, Hebreus 9, 28, vamos ver? Assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, não mais para morrer por causa do pecado, mas para a salvação, ou a redenção, ou a glorificação dos que esperam por ele. Cristo ofereceu-se uma única vez. O escritor aos Hebreus ele vai fazendo uma comparação entre Cristo e os sacrifícios do Antigo Testamento. Toda vez que um judeu pecava, um israelita pecava, ele trazia um cordeiro, trazia alguma coisa para oferecer em sacrifício a Deus. Então ele oferecia aquele sacrifício, ele saía de lá e voltava para suas atividades, crente que não ia mais pecar. E de repente ele pecava, tinha que trazer outro sacrifício. Jesus não é um cordeiro que oferece-se eficazmente, uma única vez, e com um único sacrifício, ele nos aperfeiçoa para sempre. Então, assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para levar os pecados de todos, não, de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa mais do pecado daqueles que ele redimiu, mas para a salvação, ou para o arrebatamento, ou para a glorificação dos que esperam por ele. E o sacrifício de Jesus Cristo também serviu e serve para nos reconciliar com Deus. Nós não temos como nos reconciliar com Deus se não for através do mediador Jesus Cristo, do sacerdote que também é vítima por causa dos nossos pecados e ofereceu-se a Deus uma única vez, para nos reconciliar com Deus. Hebreus 2,17. Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. A palavra propiciação significa tornar Deus favorável ao ser humano, porque a Bíblia mostra que todos pecaram e, portanto, estão sob a ira de Deus. Então, Deus não é propício às pessoas que estão sob condenação, sob o juízo dele. Isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, ou seja, se tornasse homem perfeito, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação. Vejam que ele é o sumo sacerdote que oficia, mas ele também é a vítima que faz a propiciação, que paga o preço dos nossos pecados diante de Deus. E, finalmente, fazendo contínua intercessão por nós. Hebreus 7, 25, vai nos mostrar que Jesus Cristo intercede pelos seus.
Hebreus 7:25 diz: portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Vejam o sacrifício de Jesus Cristo como é perfeito, meus irmãos. Ele se torna homem como nós, se torna um ser humano, assume a nossa culpa, ele não peca jamais. No entanto, ele vai assumir o nosso pecado, como se ele mesmo tivesse pecado. Né? O que Paulo diz em 2 aos Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vejam só que sacrifício perfeito. Ele desce dos céus, encarna-se na Virgem Maria por obra do Espírito Santo, nasce, vive perfeitamente para cumprir a vontade de Deus. E uma coisa muito interessante que sobra para nós, os crentes, é que quando Jesus Cristo assume a humanidade e vive perfeitamente a lei de Deus, ele vive em nosso lugar. Ele nos substitui na estrita observância da lei, como se fôssemos nós que tivéssemos cumprido a lei. O Senhor cumpre a lei por nós enquanto vive, e depois ele vai à cruz pagar o preço dos nossos pecados em nosso lugar. De maneira que quando Deus olha para nós que temos fé em Jesus Cristo, ele olha através do Filho dele e nos vê tão justos quanto o próprio Filho dele. O que acontece na cruz em relação aos eleitos de Deus? Acontece que Deus lança sobre Jesus os nossos pecados e Jesus morre por causa dos nossos pecados, como se fosse ele que tivesse pecado em nosso lugar, e ressuscita para a nossa justificação. Isso significa dizer que, da mesma forma que Deus imputa a Cristo todos os pecados daqueles pelos quais ele morreu, imputa a nós que cremos nele, que somos chamados para crer nele, a justiça de Cristo. Em Cristo nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Em Cristo nós estamos justificados. Em Cristo nós estamos santificados. E alguém fala, mas e se eu pecar, vou perder a salvação? Claro que não. Quem não peca? Esse pessoal que vive dizendo que se pecar perde a salvação, dá a impressão que eles não pecam nunca mais, não é? Um dia aceitaram a Cristo e pararam definitivamente de pecar. Eles não têm nenhuma forma de pecado. Jamais se iraram, jamais mentiram, jamais pensaram mal no coração, jamais tiveram raiva do irmão, jamais deixaram de perdoar. Então eles falam assim, se eu pecar, eu perco a salvação. Então você não vai ser salvo nunca, porque você nunca parou de pecar. Nós somos salvos por causa do que Cristo fez, não por causa do que nós fazemos. A santificação é operada em nós pelo Espírito Santo, mas isso é uma escola de vida. Nós estamos nos aperfeiçoando, atingindo a maturidade à medida que nós erramos, e pela atuação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós vamos abandonando aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus, mas por causa da graça de Deus também. Não é por nossos esforços. Eu não vou permanecer salvo por causa do meu esforço, da mesma forma que eu não fui salvo por causa do meu esforço. Eu não posso imaginar que Jesus me salvou um dia e depois falou assim, olha, agora você se vira, porque se você errar, você vai para o inferno, você perdeu a salvação. Salvação de Deus é algo eterno. Não existe nada em que Deus toque que não se torne eterno. A salvação é eterna, a vida é eterna. A salvação é perfeita, completa e acabada em Jesus Cristo e nos dada como um dom, como um presente, por causa do que Ele realizou. Nós não somos salvos por nossos méritos, como nós não permaneceremos salvos por nossos méritos. Aquele que é poderoso para vos guardar e evitar que vocês tropecem, é Ele mesmo quem vos apresentará santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus, para a glória do Pai. Jesus não veio fazer um sacrifício que tenha algum defeito. Então você pode dizer, bom, o sacrifício dele não teve defeito, mas nós temos. Mas nós recebemos por graça. Se não fosse assim, nós não seríamos salvos. A graça significa que eu não posso fazer nada e nem permanecer nela, a não ser por obra de Deus através do Espírito Santo. Então, eu devo amar ao Senhor, eu devo honrar ao Senhor. O Espírito Santo habita em mim. Muita gente fala, se você disser para os crentes que eles estão salvos para todo sempre, eles vão cair na gandaia e vão pecar o tempo todo.
eu posso dizer uma coisa para essas pessoas. O movimento reformado e toda a doutrina cristã prega isso desde o primeiro dia que Jesus Cristo começou a pregar, e até hoje. E todos aqueles que foram efetivamente salvos, eles têm uma vida progressivamente santa. Nunca eu encontrei um salvo verdadeiro que dissesse, bom, já que eu estou salvo, agora eu vou pecar. Até porque a Bíblia diz que Deus nos elegeu antes dos tempos eternos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. A própria eleição e o chamado de Deus transforma a nossa vida. Nós nascemos de novo. Quando somos regenerados, somos levados a ser como Jesus Cristo. O sacrifício dele é completo, perfeito e acabado. E esse sacrifício foi por nós. E Deus aceita que seja assim. E Deus, pelo seu Espírito, nos orienta como crentes a imitarmos o nosso Senhor. E essa é a grande alegria do salvo. Eu fui definitivamente salvo, jamais perderei minha salvação, porque ela foi me dada por Deus, e o que Ele faz é perfeito, e Ele me ensina, por sua graça, por sua misericórdia, pela sua palavra, pela comunhão com os santos, a viver uma vida que efetivamente o agrade. Nenhum salvo tem na cabeça que, porque eu sou salvo, vou cair na gandaia, porque essa seria uma atitude comum de uma pessoa que jamais conheceu a graça de Deus. Só um pecador sem Cristo gosta de pecar. Os pecadores salvos, eles não gostam de pecar, mesmo que pequem. O pecado passa a não fazer parte da vida do salvo. Não é algo que entre no coração dele e o deixe feliz por ter pecado. O salvo peca, ele erra, mas ele se entristece. Davi era salvo? Com certeza. Ele errou feio. Mas o que aconteceu? Ele ficou triste, ele perdeu a formosura, ele vivia se lamentando, ele não queria comer, ele ficou muito mal, até que o Senhor disse, a tua transgressão foi perdoada e o teu pecado foi coberto. Daí então a alegria voltou ao coração dele. Ele disse, Senhor, não retire de mim a alegria da tua salvação. E nem retire de mim o teu espírito. E Deus não retira. Deus nos salva para todo sempre e nos encaminha sempre na sua vontade.